Se você chegou até aqui, agora, pare por um instante. Existe uma frase de Jesus que atravessa séculos e ainda hoje confronta cada plano que fazemos para a nossa própria vida. Ele disse: "Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará." Essa é a palavra que vamos abrir esta noite diante de Deus. Não como uma frase bonita para repetir, mas como uma verdade que pede uma resposta sua, agora com o coração aberto. Talvez você esteja cansado de tentar segurar as rédeas de tudo, do trabalho, da casa, dos filhos, dos planos que não saíram como você queria. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando controlar resultados que não estão nas suas mãos. E é exatamente aqui, nesse cansaço de quem tenta salvar a própria vida pelas próprias forças, que a palavra de Jesus chega como uma luz que expõe algo que a gente raramente para olhar de frente. Vamos entender juntos o que essa frase realmente significa. E depois vamos entregar área por área da sua vida. Aquilo que só Deus pode carregar antes de qualquer declaração. Antes de qualquer oração, é importante compreender o peso dessas palavras, porque não foram ditas de forma solta. Foram ditas em um momento muito específico da vida de Jesus, diante de uma multidão, logo depois de um anúncio que ninguém esperava ouvir. Para entendermos o peso dessa frase, precisamos voltar ao momento exato em que ela foi dita. Estava Jesus orando à parte, e os discípulos com ele, quando fez uma pergunta direta: "Quem diz o povo que eu sou?" Alguns responderam João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas que ressuscitou. Depois de ouvir essas respostas, Jesus perguntou ainda mais direto, olhando para aqueles 12 homens que caminhavam com ele havia tanto tempo: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Foi Pedro quem respondeu, com uma convicção que provavelmente nem ele mesmo entendia por completo naquele momento. O Cristo de Deus, uma resposta certa, uma confissão de fé verdadeira. Mas logo depois dessa confissão, algo surpreendente acontece. Algo que muda completamente o tom da conversa. Jesus começa a falar abertamente sobre o que viria pela frente. Fala que o Filho do Homem precisava padecer muitas coisas. Ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Não era isso que os discípulos esperavam ouvir de um rei. Eles esperavam trono, poder, vitória imediata sobre os inimigos, a restauração visível de um reino terreno. Jesus fala de cruz, de rejeição, de morte. E é logo depois disso, ainda no mesmo respiro, que ele se volta não só para os discípulos, mas para toda a multidão que estava ali, e diz algo que parece impossível de cumprir. "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cada dia, e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por causa dele, essa pessoa a salvará." E completa ainda com uma pergunta que deveria nos acompanhar todos os dias: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Jesus ainda acrescenta um alerta que muitas vezes passa despercebido. Quem se envergonhar dele e das suas palavras diante dos homens, dele também o Filho do Homem se envergonhará, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Não é uma ameaça vazia. É um convite sério a escolher de que lado ficamos quando as coisas ficam difíceis. Quando seguir a Jesus custa algo diante dos outros. E logo em seguida ele afirma que alguns ali presentes não experimentariam a morte até verem o reino de Deus, antecipando que aquilo que parecia impossível, a vitória através da entrega, se cumpriria diante dos próprios olhos daquela geração. Repare que Jesus não está falando sobre perder a vida fisicamente apenas. Embora para muitos discípulos, ao longo da história, isso tenha sido literal. Ele está falando sobre uma lógica inteira que rege o coração humano. A lógica de se apegar, de controlar, de proteger a todo custo
aquilo que é seu. Ele está dizendo que essa lógica, quando aplicada à vida espiritual, é um caminho de perda, porque quem vive preso a si mesmo, preso ao próprio conforto, ao próprio nome, à própria segurança, no fim das contas perde justamente aquilo que mais queria guardar. Já quem entrega isso, quem solta as mãos, quem aceita perder algo por causa de Jesus, essa pessoa descobre uma vida que o mundo não consegue dar e nem consegue tirar. Essa é a base sobre a qual vamos construir cada declaração desta noite. Essa é uma das frases mais paradoxais que Jesus pronunciou. E talvez seja exatamente por isso que ela precisa ser dita, entendida e vivida por você hoje. Porque o mundo ensina o contrário o tempo todo. O mundo ensina a se preservar, a se defender, a garantir o seu espaço antes de qualquer coisa, a proteger a própria imagem, a própria reputação, o próprio conforto. E não há nada de errado em si em cuidar da própria vida. O problema começa quando essa vida se torna o centro de tudo. Quando ela se torna algo que você protege até mesmo às custas da sua obediência a Deus, até mesmo às custas do amor ao próximo, até mesmo às custas da própria paz interior. Perder a vida por causa de Jesus não significa necessariamente um martírio dramático. Embora para alguns, ao longo da história e ainda hoje, em certos lugares do mundo, isso seja literal. Para a maioria de nós, significa coisas mais simples e, ao mesmo tempo, mais difíceis do que imaginamos. Significa perder o direito de estar sempre certo em uma discussão, para viver em paz com quem amamos. Significa perder um pouco do controle sobre o futuro dos filhos, para confiar que Deus cuida deles melhor do que nós. Significa perder a ansiedade de precisar provar valor pelo trabalho ou pelo dinheiro que se acumula, para descansar na identidade que já temos em Cristo. Significa, às vezes, perder um plano que fizemos com todo cuidado, um sonho que construímos com nossas próprias mãos. Porque Deus tinha um propósito maior reservado. Mesmo que esse propósito passe por um caminho que a gente não teria escolhido sozinho. E é justamente aí que mora a promessa escondida dentro dessa frase difícil. Quem perde esse tipo de vida por causa de Jesus a salva, não a perde de verdade. A troca por algo maior, por algo mais sólido, por algo que não depende das circunstâncias. Recebe de volta uma vida mais plena, mais leve, mais alinhada com o propósito eterno de Deus. Uma vida que não se abala quando o chão balança, porque não estava apoiada em conquistas próprias, mas na certeza de pertencer a Deus. Esta noite, você é convidado a fazer exatamente isso. Não como um exercício de sacrifício vazio, de quem apenas abre mão das coisas por obrigação religiosa, mas como um ato de confiança real, de quem entende que existe alguém maior, cuidando dos detalhes. Vamos entregar, área por área, o controle que você tem tentado manter com as próprias forças há tanto tempo, talvez há anos, e vamos receber em troca a vida que só vem de Deus. Antes de começarmos cada entrega, é importante dizer uma coisa com clareza. Isso não é sobre deixar de agir, de trabalhar, de cuidar das pessoas que você ama, ou de buscar o seu sustento. É sobre onde está o seu coração. Enquanto você faz tudo isso, é sobre deixar de carregar sozinho aquilo que nunca foi feito para ser carregado sozinho. Vamos então entregar cada área com sinceridade, sem pressa, permitindo que cada palavra encontre o lugar exato onde você mais precisa ouvir isso hoje. Muitas vezes, tentamos ser os únicos responsáveis pela nossa própria saúde, como se tudo dependesse exclusivamente do nosso esforço, da nossa dieta, da nossa rotina, da nossa capacidade de controlar cada sintoma e cada preocupação. E quanto mais tentamos controlar, mais ansiosos ficamos. Hoje é o momento de trocar esse controle pelo descanso verdadeiro. Senhor, hoje eu reconheço que tentei controlar sozinho até a minha saúde. Tentei administrar minha ansiedade, meu cansaço, minhas dores com as minhas próprias forças, como se tivesse tudo nas minhas mãos.
Hoje eu entrego esse controle a ti. Eu declaro que largar essa tentativa de controle não é perder, é ganhar descanso verdadeiro. Eu escolho confiar meu corpo, minha mente e minhas emoções nas tuas mãos, sabendo que quem perde a ansiedade de controlar tudo por causa de ti, encontra paz que o mundo não pode dar. O trabalho e o dinheiro ocupam um espaço enorme nos nossos pensamentos diários. Quantas vezes medimos nosso valor pelo salário, pelo cargo, pela conta bancária? Quantas vezes deixamos a ansiedade financeira roubar noites de sono e momentos de paz que poderiam ser vividos em família? Jesus nos convida a perder essa lógica de ganância e comparação para viver a lógica do reino. Senhor, muitas vezes eu quis salvar a minha segurança financeira agarrando-me à ambição, à comparação, ao medo de não ter o suficiente. Hoje eu entrego essa lógica, eu escolho perder o afã da ganância e do controle sobre o meu sustento para buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Eu creio que, ao entregar meu trabalho, minhas finanças nas tuas mãos, recebo de volta provisão, sabedoria e um propósito que vai muito além do dinheiro que consigo acumular nos nossos relacionamentos. Muitas vezes tentamos salvar o próprio orgulho antes de salvar o vínculo. Guardamos mágoas por anos. Precisamos ter a última palavra em cada discussão. Protegemos nossa imagem, mesmo quando isso fere quem amamos. Jesus nos chama a uma lógica diferente, a lógica de quem se entrega pelo outro, como ele se entregou por nós. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tentei salvar meu orgulho dentro dos meus relacionamentos, guardando mágoas, precisando ter a última palavra, protegendo minha imagem mesmo quando isso feriu outras pessoas que eu amo. Hoje eu entrego esse orgulho a ti. Eu escolho perder a necessidade de estar sempre certo, para viver o amor que se entrega, como tu te entregaste por mim na cruz. Eu creio que quem perde o direito de vencer uma discussão por causa de ti, ganha relacionamentos mais verdadeiros, mais profundos e mais duradouros, como pais, como filhos, como irmãos. Muitas vezes, tentamos controlar o destino da nossa família como se dependesse só de nós garantir que tudo dê certo. Isso gera um peso enorme, uma ansiedade constante sobre o futuro de quem amamos. Jesus nos convida a confiar essa responsabilidade a quem realmente sustenta todas as coisas. Senhor, muitas vezes eu tentei salvar o controle sobre o futuro dos meus filhos e da minha família, como se tudo dependesse só de mim, da minha vigilância, das minhas decisões. Hoje eu entrego esse controle nas tuas mãos. Eu escolho confiar que tu cuidas da próxima geração melhor do que eu jamais poderia cuidar sozinho. Eu creio que quem entrega a família a ti não a perde. Mas a ver florescer segundo o teu propósito e o teu cuidado. Todos nós carregamos sonhos, planos cuidadosamente desenhados, um caminho que imaginamos para a própria vida. E quando esse caminho não acontece como planejamos, a frustração pode ser profunda. Jesus nos convida a soltar o roteiro próprio para abraçar um propósito maior, mesmo quando isso significa um caminho diferente do que sonhamos. Senhor, eu tinha planos que fiz com todo o meu esforço, sonhos que construí sozinho, tentando garantir meu próprio caminho, minha própria versão de sucesso. Hoje eu entrego esses planos a ti, eu escolho perder o meu roteiro para seguir o teu. Eu creio que quem solta seus próprios planos por causa de ti, não perde o propósito. Encontra o propósito verdadeiro. Aquele que só tu podes revelar no tempo certo. A vida espiritual pede uma entrega diária. Não apenas um momento isolado de decisão. Jesus disse que é preciso tomar a cruz cada dia, não uma única vez. Isso significa que essa entrega é um caminho contínuo, uma escolha renovada todas as manhãs. Senhor, ensina-me a ti seguir todos os dias, negando a mim mesmo, tomando minha cruz diariamente. Como tu pediste àquela multidão há tanto tempo, eu entrego hoje minha vontade própria, meus caminhos preferidos,
minha resistência em obedecer quando é difícil ou incômodo. Eu escolho perder o direito de viver só para mim, para viver contigo e por causa de ti. E eu creio que essa entrega diária é o caminho para uma vida espiritual verdadeiramente viva, verdadeiramente frutífera. O medo do futuro é um dos pesos mais silenciosos que carregamos. Tentamos prever cada cenário, planejar cada possibilidade, controlar o que ainda nem aconteceu e, no fim, esse esforço todo só nos deixa mais cansados e mais ansiosos. Senhor, eu muitas vezes tentei salvar meu futuro com medo, tentando prever cada passo, tentando controlar o que ainda nem aconteceu e talvez nunca aconteça. Hoje eu entrego esse medo a Ti. Eu escolho perder a necessidade de ter tudo sob controle para descansar na certeza de que o meu futuro está seguro nas Tuas mãos, guiado pelo Teu cuidado. Eu creio que quem entrega o amanhã a Ti não perde nada. Ganha paz para viver o hoje com plenitude. Por fim, chegamos ao lugar onde tudo começa, a nossa mente. Muitos dos nossos pensamentos ainda giram em torno de nós mesmos, da nossa proteção, da nossa imagem, dos nossos medos mais profundos. Jesus nos convida a uma renovação completa dessa forma de pensar. Senhor, muitos dos meus pensamentos ainda giram em torno de mim mesmo, da minha proteção, da minha imagem, dos meus medos. Hoje eu entrego essa mente a Ti. Eu escolho perder pensamentos de autopreservação excessiva para receber a mente de Cristo, cheia de paz, de confiança e de propósito. Eu creio que, ao entregar meus pensamentos a Ti, recebo clareza e descanso, que eu não conseguia alcançar sozinho, por mais que tentasse. Agora, se você está me ouvindo, eu quero te convidar a repetir comigo, em voz alta, ou dentro do seu coração, cada uma dessas entregas, não como uma fórmula mágica, não como um ritual vazio, mas como um ato real de confiança diante de Deus, que conhece cada detalhe da sua vida. Repita comigo: Senhor, hoje eu entrego a minha saúde nas Tuas mãos. Eu escolho perder o controle e ganhar descanso. Repita comigo: Senhor, hoje eu entrego meu trabalho e minhas finanças nas Tuas mãos. Eu escolho perder a ganância e ganhar provisão. Repita comigo: Senhor, hoje eu entrego meus relacionamentos nas Tuas mãos. Eu escolho perder o orgulho e ganhar amor verdadeiro. Repita comigo: Senhor, hoje eu entrego minha família e meus filhos nas Tuas mãos. Eu escolho perder o controle e ganhar confiança. Repita comigo: Senhor, hoje eu entrego meus sonhos e meu propósito nas Tuas mãos. Eu escolho perder meu roteiro e ganhar o Teu propósito. Repita comigo: Senhor, hoje eu entrego minha vida espiritual nas Tuas mãos. Eu escolho me negar diariamente e Te seguir de verdade, cada manhã, cada dia. Repita comigo: Senhor, hoje eu entrego meu futuro nas Tuas mãos. Eu escolho perder o medo e ganhar paz. Repita comigo: Senhor, hoje eu entrego minha mente e meus pensamentos nas Tuas mãos. Eu escolho perder a ansiedade e ganhar clareza. Senhor, eu creio nas Tuas palavras. Quem quer salvar a sua vida pelas próprias forças, a perde. Mas quem perde a vida por Tua causa, a salva de verdade, a salva por completo. Hoje, eu escolho perder o que é meu, para viver o que é Teu. Eu escolho isso não por medo, mas por confiança em quem Tu és. Em nome de Jesus, eu entrego e eu creio. Eu declaro que tudo o que hoje foi entregue não está perdido. Está guardado nas mãos mais seguras que existem. Eu declaro que a lógica do mundo, que ensina a se apegar e a se proteger a todo custo, não vai mais reger a minha vida a partir de hoje. Eu declaro que escolho hoje e todos os dias negar a mim mesmo e seguir a Jesus, sabendo que essa é a única forma de encontrar a vida verdadeira e duradoura. Eu declaro que minha saúde, meu trabalho, minhas finanças, meus relacionamentos, minha família, meus sonhos, minha vida espiritual, meu futuro e minha mente pertencem a Deus. E que Ele os guarda melhor do que eu
jamais poderia guardar sozinho. Eu declaro que, ao perder o que é meu por causa de Jesus, eu ganho a vida que Ele preparou para mim. Uma vida plena, em paz e cheia de propósito, mesmo em meio às dificuldades que ainda vou enfrentar. Eu declaro que essa entrega não é um evento de uma única noite, mas um caminho que escolho seguir dia após dia, negando a mim mesmo, tomando minha cruz e seguindo aquele que já provou na própria história, que quem perde a vida por ele, verdadeiramente a encontra. Em nome de Jesus, eu creio e eu recebo, eu declaro que não estou mais medindo minha vida pela lógica do mundo, que diz que segurar é vencer e soltar é perder. Eu declaro que aprendi, esta noite, uma lógica diferente, a lógica do reino, onde entregar é a porta para receber, onde perder por causa de Jesus é a única forma de verdadeiramente ganhar. Eu declaro que carrego essa verdade comigo a partir de agora, não apenas como conhecimento, mas como um jeito novo de viver cada área da minha vida. Em nome de Jesus, assim seja. Se essa oração tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários a palavra entrego, como um sinal diante de Deus de que você fez essa troca hoje. Deixe também para outras pessoas que passarem por aqui saberem que não estão sozinhas nessa entrega. Se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal para continuar recebendo essas orações. E deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa palavra no momento certo. Que você descanse em paz esta noite, sabendo que o que foi entregue está seguro nas mãos de Deus.